Sabe quando você dá play naquela sua música preferida no Spotify? Você provavelmente sente que aquele som pertence ao artista que você está escutando, que aquela voz é propriedade dele. Mas, na verdade, é que na indústria da música, o artista costuma ser a última pessoa a ser dona do próprio trabalho. Antes da Taylor Swift virar essa potência que recupera álbuns, existia uma estrutura feita para que o músico fosse apenas um prestador de serviço. Hoje eu vou te contar como a música deixou de ser apenas arte para virar um ativo financeiro na mão de grandes empresários. Pega o café, uma água, porque essa história tem traição entre amigos, estratégia de guerra e uma vitória histórica que acabou de acontecer em 2025. Mas antes de eu te explicar tudo isso, por que tem tanta gente ganhando dinheiro com música sem nunca ter tocado nenhum instrumento, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de assunto, a gente tá sempre falando sobre essas coisas por aqui. Bora pro que interessa. Para essa história fazer sentido, você tem que entender dois conceitos. O primeiro conceito é a master e o segundo conceito é a composição. Vou colocar como se fosse bolo e a receita desse bolo. A receita desse bolo seria a composição, ou seja, alguém teve que sentar, escrever a letra, criar uma melodia, blá blá blá. Escreve a receita é o autor, ok? Ok. Depois tem o bolo pronto, aquele bolo que foi assado, decorado, colocado numa caixa. Isso na música a gente vai chamar de master, ou seja, a gravação final, o arquivo de áudio que a gente escuta na rádio, no Spotify. Durante décadas as gravadoras diziam pro artista, olha, eu te dou o estúdio, eu pago os ingredientes, eu faço a distribuição desse bolo e em troca disso, o bolo é meu. Você continua sendo dono da receita. Mas se eu quiser vender o seu bolo, o dinheiro é meu. E os artistas aceitavam, porque eles queriam ser famosos, bem-sucedidos, etc. Mas eles não percebiam que eles estavam entregando o controle da própria voz. E aí que vem o grande pulo do gato. Isso acontece por conta da lei de direitos autorais, que a gente chama em inglês de Copyright Act. Ela separa a obra em duas. O direito autoral, que é da letra, e o direito conexo, que é da gravação em si. Por isso que existem dois donos do mesmo som. Até aí entendemos os conceitos básicos. Agora vamos pra treta. E se você acha que isso é um contrato ruim, nos anos 50 e 60, isso era um roubo institucionalizado. Essa estrutura foi montada em cima de talentos de artistas negros que foram sistematicamente passados para trás. A gente tem grandes nomes da música aí como Little Richard, Muddy Waters, criaram as melhores receitas de bolo do mundo, que seria o rock e o blues. Gravadoras da época davam como pagamento um Cadillac, um carro de luxo, e em troca o artista assinava papéis abrindo mão de tudo sem ao menos saber. O artista ficava feliz, tinha um carro na garagem, mas ele não percebia que a gravadora estava lucrando milhões com o bolo dele sem. O carro que abre em 5 anos, mas o direito da música, ele é vitalício. Então, o que diz a lei? Naquela época, não existia a lei Classics, que é uma lei que existe hoje em dia. Isso significa que as músicas gravadas antes de 72, elas não tinham uma proteção federal, nem para rádio, nem para streaming. Então, as gravadoras podiam usar essas obras sem pagar quase nada para os artistas originais. E aí que vem a primeira grande treta no mainstream, que veio junto com os Beatles. Nos anos 60, logo ali no início da carreira deles, provavelmente não entendiam muito de leis, de royalties, de masters, de bolos, né? E eles entregaram a receita, né? Ou seja, como a gente já falou lá atrás, a receita seria o quê? Composição. Eles entregaram a composição, a receita do bolo das músicas deles para uma empresa. E eles perderam o direito sobre tudo que eles já escreveram. Anos depois, o Paul McCartney fez uma grande amizade com o Michael Jackson e eles trocavam muito sobre dicas do mundo musical, como gerir dinheiro, como gerir carreira. E o Paul McCartney, né, já tendo passado por isso no passado, falou para o Michael Jackson que o verdadeiro dinheiro estava em comprar receitas de outros artistas, ou seja, comprar composições, os direitos autorais, as masters, enfim. Porque isso acaba sendo, gente, um grande investimento. Pensa, quando você coloca o seu dinheiro, sei lá, na poupança, você deixa ele lá parado, ele está rendendo. Você vai ganhar dinheiro. É a mesma coisa, você compra um direito autoral de uma música, a música tá tocando no rádio, a música tá tocando no filme, a música tá tocando em comercial, você tá ganhando dinheiro. É uma forma de investimento. Você não precisa saber tocar um instrumento nenhum, como eu já falei, para poder estar ganhando dinheiro com música. Então, enfim, são um grande big deal da indústria musical. Só que o Paul McCartney não esperava o grande plot twist dessa história, é que em 1985, o próprio Michael Jackson foi lá e comprou o catálogo inteiro dos Beatles. Ele comprou a vida do Paul McCartney. O Paul se sentiu super traído, muita gente sabe que eles romperam a amizade depois disso, até porque o Michael Jackson tentou colocar isso como são só negócios, não é nada pessoal, mas o Paul McCartney, né,
não levou isso como só negócios. Então, anos depois, o Paul McCartney conseguiu começar a recuperar o controle das suas receitas de bolo, vamos supor assim, né, das composições e das masters, usando a seção 203 do Copyright Act, aquela lei que a gente falou lá no início do vídeo. Essa seção se chama o direito de reversão. O que essa seção diz? Essa lei diz que após 35 anos, o autor da música pode solicitar o controle da música de volta para ele, ou seja, por direito mesmo, não importa o que o primeiro contrato que ele assinou diga, 35 anos depois ele tem direito de reaver os direitos dessas músicas, e é o que o Paul tem feito. Mas alguns anos depois, aí lá para os anos 90, ninguém foi tão radical quanto o Prince. Em o segundo capítulo dessa nossa história. Foi o primeiro a dizer chega de uma forma monumental, homérica. A gravadora dele na época era a Warner. Ele tinha um grande controle sobre o Prince, porque ele não lançava nenhuma música sem o aval da Warner. Isso começou a deixar ele se sentindo um escravo. Ele só canta quando querem, ele só faz show quando quer, deixou de ser artista para virar um slave, que foi exatamente isso que ele colocou na cara dele, bem no rosto. Em 95, ele subiu no palco do Brit Awards com a palavra slave, né, que é escravo em inglês, que tá bem grande no rosto dele, e ficou um silêncio monumental. É um protesto, né? Um protesto dizendo, se a empresa manda no meu corpo, na minha voz, eu não sou artista, eu sou uma propriedade. E ele acabou até matando o próprio nome Prince, ele passou a usar um símbolo impronunciável para sabotar o marketing da gravadora. Esse aqui é um momento letras miúdas do nosso vídeo, porque o Prince consolidou uma jurisprudência sobre a liberdade de expressão versus o contrato de exclusividade. Ele provou que uma gravadora pode até ser dona de um nome artístico, mas ele não pode impedir um criador de se manifestar ou criar sobre um outro nome. Foi de uma genialidade muito grande. E a gente chega em 2025, né, na Taylor Swift, em todas as questões que aconteceram. Você chegou aqui de paraquedas, né? A Taylor Swift, ela perdeu todas as masters dela. Assinou um contrato muito do vigarista, esse contrato. Na época, muito novinha, sem nenhuma orientação, acabou caindo nessa armadilha. E o contrato dela, que na verdade é uma armadilha comum para todo mundo da indústria da música, né? Que o seu bolo, vamos supor assim, as suas masters, ficam com a gravadora. Então a Taylor, ela tinha direito sobre a receita do bolo, vamos supor assim. Então todas as composições, as letras originais, ela tinha o direito autoral, mas ela não tinha direito às masters, ela não tinha direito ao bolo pronto. Então quando ela sai da Big Machine Records e vai para uma outra gravadora, ela não leva os bolos com ela, ou seja, todo lugar que tocar uma música da Taylor Swift, da época que ela era da Big Machine Records, ela não lucra. Ou seja, se toca na rádio, se a gente dá play no Spotify, qualquer coisa do tipo, ela não ganha nenhum centavo. Porque ela só tem direito sobre a receita do bolo, sobre a composição. E aí que vem o grande pulo do gato que a dona Taylor Swift fez, porque ela é uma grande mastermind. Ela resolveu pegar todas essas receitas de bolo e assar tudo de novo. E gravou todos os álbuns dela, para ela ter novas masters das quais ela é dona. Todos os álbuns icônicos, 1989, Taylor's Version. E ela encorajou os seus fãs a ouvirem somente Taylor's Version, versão da Taylor, o bolo novo da Taylor. E o que isso gerou? Gerou uma grande decaída no valor das masters originais. Então pensa, se você tem um produto novo que vale mais que o antigo e você está fazendo esse antigo ser desvalorizado, você é um gênio. Isso que ela fez. Ela começou a regravar os CDs, os álbuns. Ninguém mais queria ouvir os velhos. A Big Machine Records, que era detentora desses direitos, que até chegou a vender para o Scooter Braun, que era um grande inimigo da Taylor Swift na indústria da música, né? Desistiu de ter... Porque é uma coisa que vai se apodrecendo, né? Uma coisa que, em vez de estar ganhando valor ao longo do tempo, vai perdendo, porque a própria Taylor está gerando valor com outra coisa. Ela ainda conseguiu transformar essas Taylor's Versions numa grande turnê mundial, uma das maiores turnês mundiais do planeta que já existiram, em questão de tempo de show, de tempo de duração da própria turnê mesmo, de países abarcados, enfim. Uma movimentação global para não ouvir, um combinado global para não ouvir músicas que não fossem Taylor's Version. E foi em 2025 que a Taylor conseguiu recuperar todas as masters que haviam sido roubadas dela. Isso é um roubo, né? Você
compor músicas e tudo mais, e você não ter nenhum por cento do direito da distribuição dessa música, que foi o que aconteceu com os Beatles, o Prince, todos os outros artistas que a gente citou aqui no início, que ganhavam carro em troco de música, que isso é coisa que não faz sentido nenhum. E foi em 2025 que a gente teve o grande troco, né? Finalmente, uma artista que venceu o sistema e conseguiu as masters de volta, limpou o tabuleiro em favor dela, e ela fez um grande efeito no mercado, né? O sucesso da Taylor forçou com que as gravadoras criassem novas cláusulas de regravação nos seus contratos. Antes da Taylor fazer as regravações, você lançava uma música e depois de 5 anos você tinha o direito de regravar essa música para você deter o direito da master. Hoje em dia, as gravadoras estão tentando entubar aí que você tem que esperar 10, 20, 30 anos. O problema é que ninguém mais vai aceitar isso. As pessoas viram o que a Taylor fez e não vão mais aceitar. Então as próprias gravadoras estão dando com a cara na parede, porque não vão conseguir passar com esse tipo de cláusula. Enfim, gerou um rebuliço, né? Todas essas pessoas geraram rebuliços, né? O próprio Paul McCartney gerou um rebuliço ali com a lei de reversão, né? Com a sessão de reversão, na verdade. O Prince, né? Trocando nome e dando, né? Ali uma jurisprudência a uma lei que já existia, uma nova jurisprudência. E a Taylor, que conseguiu, de fato, mudar tudo, né? Ter tudo de volta e ainda em vida, ainda no auge da sua carreira, né? Todas essas movimentações, hoje existe uma lei chamada Music Modernization Act, na qual os compositores eles têm muita mais proteção. Hoje em dia, se você entrar no Spotify, você arrastar para cima, você vai ver o nome de todas as pessoas que compuseram aquela música, né? Inclusive, se a música é uma releitura, vamos supor assim, por exemplo, os Jonas Brothers, eles têm uma música que é uma... Eles pegaram a master do Bee Gees, mas eles lançaram em cima outra. Então eles pegaram, meio que mixaram uma música que já existiram para criar uma outra música. Se você for ler os detentores daquela música, né, os direitos autorais da música no próprio Spotify, consta o nome dos integrantes do Bee Gees. Então, tudo hoje em dia é muito protegido por essa nova lei que abarca os streamings. O dinheiro do streaming é rastreado pela MLC, que é essa lei que eu acabei de comentar, e existe um banco de dados gigantesco que garante a receita vá para cada dono certo. A lição que a gente tira de tudo isso é que talento te coloca no palco? Te coloca no palco, mas você tem que entender de negócios para você se manter dono da sua própria arte, sabe? E requer muita coragem para você fazer o que a Taylor fez, por exemplo, de assar milhares de bolos de novo do zero, né? Recriar milhares de músicas do zero. Ou do Paul McCartney de não desistir depois de anos voltar lá atrás e querer de volta as músicas dele. Então, enfim. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse assunto é um assunto que me interessa bastante, sobre como as coisas vão acontecendo e vão mudando o rumo das leis e dos direitos das pessoas na indústria. Se você quiser mais vídeos como esse, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de dar um like nesse vídeo. Beijos. Tchau, pessoal!